Bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus a todos, sejam muito bem-vindos. Já vamos dar início a mais esse ensino, tá bom? Só mais alguns segundos, as pessoas estão sendo sinalizadas na plataforma e a gente já vai dar início aqui, tá? Só mais alguns segundinhos. Vamos lá, vamos orar? Vamos orar para nós já estarmos dando início a mais essa live em nome de Jesus, amém? Fecha os teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, obrigado, Pai, por estarmos aqui nessa manhã. Fala conosco, Espírito Santo da verdade, sobre a Tua palavra. Nos ensina, Senhor, sobre esse ensino de entendendo, Senhor, o nosso adversário, como Satanás trabalha em nossas vidas. E nós queremos, Pai, de fato, aprendermos aquilo que a Tua palavra quer nos ensinar. Nos revela, Senhor, o Teu precioso Espírito, Espírito da verdade, te damos liberdade neste lugar, neste ambiente, nessa hora, para que nós possamos, Senhor, crescer na Tua presença. Crescer, Senhor, com sabedoria, com entendimento, com discernimento, para que nós possamos entender o mundo espiritual segundo a Tua onisciência, a Tua onipotência, a Tua onipresença, Senhor. Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Tu és digno, Senhor, de tudo e de todos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Mais uma vez, bom dia a todos, a todas que estão entrando aqui na live. Muitas pessoas estão falando que não estão sendo sinalizadas pela plataforma, né? Queridos, quando você não for sinalizado pela plataforma, lembre-se que eu vou estar aqui às 9 da manhã e às 7 horas da noite, esses dois horários. Então, não tem erro, tá? A única coisa que eu falei para vocês é que às vezes eu posso me atrasar 10 minutinhos, tá? Então hoje aconteceu isso, eu me atrasei 10 minutinhos, mas eu sempre vou entrar aqui e quando eu não entrar eu vou avisar vocês que eu não consegui entrar, tá bom? Mas não fique dependendo da plataforma para que você seja sinalizado, tudo bem? Não fique dependendo da plataforma. Lembre-se, 9 da manhã e 7 da noite, com 10 minutinhos aí de tolerância para o início das lives, tudo bem? Vamos lá então? Você que está aqui, que é a primeira vez aqui na live, prazer. Eu sou o profeta Lucas Jerônimo, estou aqui ensinando na internet sobre o reino espiritual e sobre a palavra de Deus. Nesse momento, nesse ensino, nós estamos aprendendo sobre demonologia. O que significa isso? O estudo dos demônios, natureza, atuação, as formas que eles trabalham na vida do ser humano e como que eles querem assumir posições, né, nessa perspectiva humana. Ontem nós falamos um pouco como que eles precisam de corpos para que eles possam estar atuando, eles amam morar em um corpo. Então, hoje nós vamos continuar esse ensino em nome de Jesus. Também sou pastor de uma igreja aqui em São Paulo, tudo bem? Na zona sul de São Paulo, chamada Êxodo Church. Então, você não está aprendendo aqui com qualquer uma pessoa que se levantou na internet, não. Você está aprendendo aqui com um pastor e um profeta do Senhor, que alerta sobre o pecado, sobre arrependimento, sobre conserto com Deus. Esse é o tema dessas mensagens e principalmente, né, conectar vocês a Deus. O objetivo do profeta do Senhor é conectar pessoas a Deus, conectar pessoas ao Espírito Santo. Ele entende do mundo espiritual, então ele ensina sobre o mundo espiritual, tá bom? Então, prazer conhecer as pessoas que estão entrando aqui na live agora, que é a primeira vez, segunda vez. Você vai aprender muito, fica aqui com a gente, você vai aprender muito em nome de Jesus, tá bom? Vamos dar continuidade. Vamos lá. Amados, hoje eu queria falar de algumas características rapidinho para vocês
para nós seguirmos aqui para mais ou menos a hierarquia aí dos demônios, tá? Então, vamos falar um pouco aqui sobre... nós falamos ontem que os demônios não têm corpos físicos, embora eles possam se materializar. Eles podem se materializar, porém, eles precisam de um corpo físico. Amam corpo, seja de um animal, seja de um ser humano. Nós falamos isso aqui um pouquinho ontem. Quando Jesus expulsou os demônios dos gadarenos, né, daqueles 2 endemoniados, a Bíblia diz que os demônios eles pediram para entrar nos porcos. A Bíblia está sempre nos dando ensinos, como que funciona o mundo espiritual e como que os demônios eles se adaptam às situações e o que eles querem, né? O que eles almejam. Então, os demônios eles querem corpos para poder atuar, não importa se é um corpo de animal, se é um corpo de ser humano, é claro que o foco é o ser humano, mas eles querem atuar, eles precisam de corpos, tudo bem? Para manipular situações, para entrar em pessoas e destruir a sociedade. Então, assim, eles precisam de corpos humanos. O diabo, querido, ele não pode chegar destruindo as coisas, tá? Não é assim que funciona. Ele tem limitações. Preste atenção nesse ensino aqui, isso aqui é importante, que você entenda, tá? Ele tem limitações. Preste bem atenção. Ele precisa de autorização para fazer as coisas aqui na Terra. Ele tem liberdade naquilo que o ser humano dá liberdade para ele. Então, naquilo que o ser humano dá liberdade, ele tem liberdade. Mas mesmo com essa liberdade, ele tem uma limitação que Deus colocou para ele. Ou seja, ele não pode chegar explodindo bombas nuclear aqui na Terra. Ele não tem essa autorização. Embora ele queira. A Bíblia diz que o objetivo do diabo é matar, roubar e destruir. Então, se ele pudesse apertar os botõezinhos lá na ONU, lá nas cabeças dos governos, dentro das casas dos presidentes, eles apertavam esses botões e destruía a humanidade. Só que eles não podem fazer isso. Tem toda uma história para acontecer. Deixa eu te provar na Bíblia isso. A Bíblia diz que quando Jesus expulsou os demônios, né, daqueles 2 gadarenos, daqueles endemoniados, a Bíblia diz que os endemoniados eles falaram algo para Jesus. Eu não sei se você se atentou a esse texto, mas eles falaram algo para Jesus. E o que saiu da boca deles foi: você veio para nos atormentar antes do tempo? Amém? Espero que você esteja pegando esses ensinos que eu estou dando aqui para vocês. Você veio para nos atormentar antes do tempo? Eles sabem que existe um tempo, eles sabem que eles têm uma vida útil aqui nessa terra, eles sabem que eles têm um tempo específico aqui, então eles estão destruindo o máximo de pessoas possível, porque o tempo deles aqui é escasso. Eles têm um tempo aqui nessa terra, aonde a Bíblia diz que eles vão ser jogados no lago de fogo um dia, que arde com enxofre, né? Então, esse lago de fogo que a Bíblia chama de segunda morte, eu não quero falar aqui de escatologia, tá? Não é o tema da live hoje, mas eu quero que você entenda que os demônios eles têm limitações de atuação aqui na terra. Então eles não podem fazer tudo o que eles querem ou o que eles desejam fazer. Eles têm limitações. Nós falamos isso, que o diabo ele não pode tirar a vida de uma pessoa sem que Deus autorize. O diabo não pode destruir uma cidade inteira sem que Deus autorize. O diabo não pode fazer nada sem que Deus autorize, a menos que nós demos autoridade para ele. Então, naquilo que eu e você damos a autoridade para o diabo, ele trabalha. Então, o diabo ele não pode entrar no seu corpo, porque o seu corpo pertence ao Espírito Santo de Deus. Porém, se você peca deliberadamente, se você peca direto e você continua nessa vida de prática de pecado, o diabo ele tem autoridade de entrar no seu corpo, sim. E nós falamos isso aqui ontem. Uma casa, o nosso corpo, o templo, ele não fica vazio. Então, ou ele é ocupado pela presença de Deus, ou ele é ocupado por demônios. Tudo bem? Anote essa frase aí, a casa não fica vazia. Dito isto, nós vamos seguir para algumas outras características dos demônios. Não possuem corpos, eles são seres espirituais, preste atenção. Eles são seres espirituais. Eu falei com vocês que eles podem se materializar, claro que podem, mas eles são espirituais, são seres espirituais. A Bíblia diz que os anjos são ministros, né? São servos daqueles que hão de herdar a salvação. Então, nós temos servos que nos servem, que são os anjos. Ou seja, os anjos servem os filhos de Deus. No caso das trevas, você serve os anjos.
você serve os demônios. Você é escravo de demônios. No reino celestial, espiritual de Deus, os anjos nos servem. Os anjos são os nossos servos. Eles nos servem. Lembra quando Jesus passou pelos 40 dias no deserto de tentação? O que aconteceu no final deles? Vamos ver se vocês estão afiados aqui de Bíblia. Escreve aqui para mim, por favor. Vamos ver se vocês estão afiados de palavra aí de Bíblia. No final dos 40 dias de tentação de Jesus no deserto, o que aconteceu no final da tentação? Obrigado, Daiane, Rose. Os anjos o serviram. Exatamente, amado. A Bíblia diz que os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Então, no caso da luz, os anjos nos servem. No caso das trevas, você serve esses anjos que não são anjos, né, mais se tornaram demônios. Profeta, por que eles se tornaram demônios? Porque eles perderam a glória de Deus. Eles perderam o brilho da glória de Deus. A Bíblia diz, querido, que Deus ele é luz e não há treva alguma nele. Deus é luz. Para você ter ideia, querido, só para você ter uma noção aqui do céu, no céu não tem luminares, né? Não tem lua, não tem sol. A Bíblia diz que no reino celestial, no reino de Deus, no terceiro céu, na morada de Deus, ele é a própria luz. Então, Deus, ele é luz, ele é glória. Amém? Aqui entra um pouquinho porque eu não concordo muito com igrejas pretas, tá, gente? Eu sei que tem todo um cenário, tem pessoas que usam a igreja preta para fazer teatro e tudo, mas eu vou te falar uma coisa, eu não gosto de igreja preta. A igreja que eu pastoreio aqui em São Paulo, ela é toda branquinha, a coisa mais linda, é um pedacinho do céu aqui na terra. Eu não concordo com igrejas pretas, eu tenho alguns posicionamentos sobre isso, tá? Eu tenho alguns posicionamentos particulares. Tem pastores que gostam de colocar a igreja preta, eu não gosto, tá? Eu gosto de uma igreja branca, uma igreja iluminada, uma igreja que transparece a luz e a glória de Deus. No reino dos céus, querido, você não vai encontrar nada preto, tá? Você não vai encontrar nada preto. Você vai encontrar luz, brilho, ouro, iluminação. Você pode perceber que as cores de Deus são cores vivas, cores claras, porque Deus ele é luz, tá? Então tem muita igreja aí que já se parece com um baile funk, já se parece com um cenário de balada. Por quê? Hoje, infelizmente, as igrejas querem adotar uma personalidade mundana. É tudo o contrário do que Paulo fala, né? O Paulo fala assim, se afastem das paixões da mocidade, se afastem de tudo que aparenta ser mal. Então, assim, eu gosto da igreja totalmente branca. A irmã falou assim, aqui o seu cenário é preto. Querido, o cenário é preto aqui, não é porque, como eu posso explicar, não é porque eu quero uma cor preta, eu coloquei o cenário preto para fazer contraste com toda a minha mobília, branco e preto, tá bom? E a igreja, né, que eu pastoreio, ela tem detalhes pretos, mas a igreja é branquinha, tá bom? Se você vier aqui na igreja, vier aqui em São Paulo, você vai ver que a igreja ela é toda branquinha. Cortinas brancas, parede branca, tudo branco, tá? Aqui é por conta do cenário, tem toda uma questão de jogo de iluminação, de gravação, não é só por conta da cor, tá? Lembrando, queridos, todas as cores quem criou foi o próprio Deus, tá? Todas as cores quem criou foi Deus. Eu não estou falando que o preto é maligno, não estou falando que o preto é pecado. Eu só estou falando que a igreja deve ser parecida com o céu. Amém? É só isso que eu estou falando. A igreja tem que ser ali um local de aconchego, um local de você se parecer ali com, de fato, o local que você vai. Amém? É isso que eu quero que você entenda. Eu não estou falando que o preto é pecado. Não, eu gosto muito de preto, vocês já perceberam. Eu gosto de usar a camiseta preta, eu gosto de alguns detalhes pretos. Mas quando a gente fala de igreja, de reino de Deus, tudo é claro, Deus é luz, Ele é o Pai das luzes, tá? Então, a igreja preta, depois vocês estudem sobre isso, tá? A igreja preta, não existia igreja preta no passado, tá? E não existia esse cenário preto. As igrejas eram brancas, eram cores, as cores dos reis, né? Aquele amarelinho, cor de pele, aquelas cores dos reis. Se você for numa casa de rico, você não vai encontrar uma casa preta. Isso não existe. São cores de reis, né? Cores brancas, cores vivas, né? Os ricos, se você entrar na casa de um rico, você vai ver lá que a casa dele é um gelo, é um branco gelo, é um dourado clarinho. São coisas
cores vivas, cores ricas, né? Digamos assim, cores que enfeitam o local, trazem aconchego. Não sei se você sabe, né? As cores claras trazem aconchego, trazem um sentimento de fato ali de conforto, traz esse ambiente bacana. Mas eu não quero falar sobre isso hoje, tá, gente? Só tô dando um ponto que não existia igreja preta. Isso aí foi inculcado, foi a igreja de certa forma querendo se parecer com as coisas do mundo, tá? Então, infelizmente, as igrejas hoje, você não sabe mais o que é, se é uma casa de show ou se é uma igreja. Você não sabe se é um cenário mundano ou se é um cenário cristão. Infelizmente, e vão se acostumando, tá? Hoje em dia nós estamos vendo igrejas que estão adotando bloquinho de carnaval dentro da igreja. Querido, eu vou usar essa palavra porque é a palavra. É uma patifaria dentro da igreja. Patifaria. Muitos grandes pastores que foram até espelhos para mim na minha adolescência, na minha infância, né? Onde eu me espelhava, via muitos pastores poderosos na terra, porém, hoje fazem blocos de carnaval, enfim. Amado, deixa eu te falar uma coisa, rapidinho, eu não vou estender muito aqui, tá? Preste bem atenção no que eu vou falar aqui para vocês, escute isso aqui, escute. A igreja, ela não tem que se parecer com o mundo. A igreja, ela tem que fugir da aparência do mal. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem um monte de pastores com falta de sabedoria, que eles vão para a beira de um bloquinho mundano de carnaval e levam o filho dele, de 12 anos, para ver uma mulher com seios de fora, para ver uma mulher quase sem roupa. Isso não existe, querido. Há momento de evangelizar, há momento de pregar, mas não é um carnaval que você vai pregar ali dentro. Ali é um local onde Satanás está governando ali, isso não existe. Você levar um adolescente que está na flor da idade, vencendo um monte de hormônio, um monte de luta dentro dele, aprendendo a controlar a sua carne, aprendendo a matar a sua carne, você leva ele para isca, para mostrar um monte de carne para ele. Não é sabedoria, querido. Isso não é sabedoria. Isso não vem de Deus. Você nunca vai ver Paulo fingindo-se ser alguma coisa mundana para ganhar mundano. O apóstolo Paulo, ele disse, eu me fiz de tudo para tentar alcançar alguns, mas você nunca vai ver Paulo fingindo ser pecador para ganhar pecador. Isso não existe. Então tome cuidado, líderes que estão aqui, a igreja ela tem que ser um pedaço do céu aqui na terra. Ela tem que trazer o sentimento, a emoção de você pertencer ao reino dos céus. Eu já entrei em muitas igrejas, querido, que eu não sabia se eu estava entrando numa igreja ou se eu estava entrando numa casa de show, numa boate, numa danceteria. Eu nem sei quais são os nomes que usam hoje. Estou tão por fora dessas coisas. Então toma cuidado com isso, tá? Novamente, eu não estou falando que a cor preta é maligna. Não, quem criou a cor preta foi o próprio Deus. Né? Nós temos muitas partes do nosso corpo pretinho aí, né? Barba, cabelo. A cor preta não é o pecado. O problema é que as pessoas querem amoldar o mundo dentro da igreja. E a igreja deveria ser totalmente oposto às coisas do mundo. Amém? Glória a Deus. Então, dito isso, eu não quero falar sobre isso hoje. Depois a gente pode falar aqui, como eu falei para vocês, de usos e costumes, o que a Bíblia diz sobre isso. Mas a Bíblia já diz logo de cara. Fujam da aparência do mal. É simplesmente isso. Fujam da aparência do mal. Se o mundo vai por um lado, a igreja vai para o outro. Se o mundo está indo numa mão, o mundo vai por outra mão. Por quê? Nós somos filhos da luz. Amém? Vamos continuar aqui então. Eu vou voltar aqui para o ensino, tudo bem? E para esse curso que eu estou dando aqui para vocês. Eles não possuem corpos físicos, já falamos. Eles são seres espirituais. Eu quero deixar uma coisa bem clara para você. Preste bem atenção. Os demônios, queridos, eles são extremamente inteligentes. Aprenda isso. Os demônios são extremamente inteligentes. Quando vocês veem eles se manifestando, parece burro, né? Parece burros. Eu já falei com demônios, conversando com demônios. Aparentemente eram pessoas, espíritos burros, né? Estavam ali, mas querido, deixa eu te falar uma coisa. Quem escuta o que eles falam não vê o que está dentro deles. Eles são extremamente inteligentes. Eles são seres pacientes. E eles vão ter paciência com você até o dia que Deus falar assim, ó, ele é seu. Nesse dia, eles tiram a sua vida. Eles insistem no ser humano até o último dia da vida deles. Eles têm paciência, eles não têm o que perder. Tá? Os demônios já sabem o fim deles.
Eu mostrei aqui para vocês na Bíblia os próprios demônios, aquela legião, né? Aquelas legiões que estavam sobre os gadarenos ou gesarenos, dependendo da tua tradução. A Bíblia diz que eles falaram para Jesus: você veio para nos atormentar antes do tempo? Esses demônios perguntaram isso. Você veio para nos atormentar antes do tempo? Eles sabem o fim deles. Eles sabem que eles vão ser julgados, todos vão ser julgados, tá, gente? No juízo final. Anjos e seres humanos. E também demônios. Todos serão julgados no juízo final. Amém? A Bíblia diz que até os anjos serão julgados. Então todos vão passar. Todas as criaturas de Deus passarão pelo juízo final. E esse juízo final, querido, ele vai ser um dia muito feliz para aqueles que são salvos. Mas para aqueles que estão em perdição, será o dia mais terrível da vida deles. Porque será o dia em que eles serão lançados no fogo do inferno e no lago de fogo. O dia da perdição, aonde não terá mais volta. Você tem noção do que eu estou falando aqui, querido? Você perder a tua salvação e não ter mais volta. Não ter o que você fazer, não importa os gritos que você dê, não importa o ranger de dentes que você faça, não importa você gritar, não importa. Não vai adiantar nada. Porque o teu tempo de conserto com Deus, de arrependimento é agora. É agora. Tome cuidado com isso. Tome cuidado com isso, amado. O dia do juízo final, ele vai ser um dia muito feliz para quem é salvo. Mas ele vai ser um dia muito triste para aqueles que estão perdendo a salvação. Vai ser um dia de muito choro. Vai ser um dia de muita dor, de muito grito. E não vai ter o que fazer. A Bíblia diz que os mortos, o inferno entregarão seus mortos. A terra entregará os seus mortos. E os vivos, depois dos mortos, subirão e todos passarão pelo juízo final. Então não tem para onde você correr. Você pode até tentar correr de Deus agora na tua vida enquanto você respira. Mas o teu espírito não morre. O teu espírito não morre, querido. Você não morre, na verdade. Nós não morremos. O que para de, digamos, funcionar é a nossa carne. Mas a nossa carne vai ser ressuscitada no grande dia. Uns para a salvação e outros para a perdição eterna. Então não importa o que você fez. O seu corpo, a sua alma, tudo isso será lançado no fogo do inferno. Os demônios, eles são extremamente inteligentes, são pacientes, são manipuladores, são enganadores e são mentirosos. Todas as seitas, né? Todas as seitas, igrejas que são seitas, todas as religiões afrodescendentes, candomblé, umbanda, quimbanda, luciferianismo, tantas outras, são tantas, né? A maçonaria, todas essas religiões que servem a demônios, eles estão debaixo de um engano. Eles estão debaixo de um engano. Isso é um engano. É o que a Bíblia fala de doutrina de demônios. Eles estão manuseando, né? As igrejas que são seitas estão manuseando a palavra de Deus para os seus belos prazeres. E as igrejas que são verdadeiras simplesmente creem na Bíblia como a única palavra de Deus pura, nua e simples. E os demônios que manipulam falsas religiões, eles são seres extremamente inteligentes, queridos. Eles colocam sistemas, um nível de hierarquia. São inteligentíssimos, você não tem noção. Eles aparentam ser seres burros quando se manifestam. Mas eles são extremamente inteligentes. Tem demônios, querido, que falam dezenas de línguas. Eu estou falando de idiomas. Você pode falar com ele em inglês, você pode falar com ele em português, você pode falar com ele em espanhol, você pode falar com ele no chinês. Ele conhece as línguas, ele está aqui há milênios. Amém? Não brinque, querido. Não brinque com os demônios. Eles são seres terríveis, inteligentíssimos. Se você se acha inteligente, você nem se compara ao que você tem de inteligência com o que os demônios têm de inteligência. Nem se compara. Nem se compara. É por isso que a Bíblia diz que nós somos criados menores que os anjos. Se você não sabe disso, nós somos menores em força, em inteligência, em sabedoria. Os anjos são infinitamente mais sábios, mais inteligentes e mais fortes do que nós. A Bíblia diz que nós somos criados menores que os anjos. Só que nós temos uma carta na manga. Nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós. Então, o Espírito Santo é Deus. Então nós temos um Deus morando dentro de nós que nos dá inteligência, sabedoria e poder.
Então nós nos tornamos seres muito, infinitamente mais poderosos que os anjos, porque o Espírito de Deus mora dentro de nós. Esse Deus tão poderoso que se chama Ruach HaKodesh, o Espírito Santo de Deus morando dentro de nós. E é por isso, querido, que nós temos poder, nós temos autoridade. Geralmente, quando demônios se materializam, né, na minha frente, ou ou eu estou fazendo algum tipo de libertação com alguém, estou expulsando demônios, libertando pessoas. Geralmente eles falam, quando eles chegam perto de mim, eles dizem, está queimando. Está queimando. Sai de perto de mim que está queimando. Por que está queimando? Porque o Espírito Santo de Deus também é fogo. Aleluia. E o fogo do Espírito Santo de Deus, querido, não se compara ao fogo do inferno. É um fogo, querido, poderoso. É um fogo purificador, é um fogo que você não tem noção. Eles odeiam esse fogo. A Thaís está aqui que não me deixa enganar, né? Olha lá, ó. Eles odeiam o fogo. E olha só o que engraçado. Eles vivem no inferno, queimando pessoas e torturando pessoas. Mas o fogo do Espírito Santo é muito infinitamente poderoso, intenso e forte do que o fogo do inferno, aonde eles estão acostumados a viver. É engraçado isso, né? O Espírito Santo, ele tem um fogo poderoso. É por isso que a Bíblia diz, querido, o Espírito Santo vos batizará, né? Na verdade, Jesus. Jesus vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Os ministros de Deus, os servos de Deus, carregam um fogo do Espírito Santo dentro deles. Aleluia. Nós carregamos, querido, uma glória, um fogo dentro de nós. É por isso que a Bíblia diz assim, ó, não apaguem o Espírito Santo de Deus. Você apaga o quê? Fogo. Quem está entendendo aí? Diz aqui, estou entendendo, profeta. O que você apaga? Você apaga a luz e você apaga fogo. Amém? A Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 4, versículo 30, se não me falha a memória. A Bíblia diz assim, não apaguem o Espírito Santo de Deus. Por que não apague o Espírito Santo de Deus? Porque o Espírito Santo é fogo consumidor. Ele é fogo. Amém? Glória a Deus. Espero que você esteja entendendo esse mini curso sobre demonologia e o estudo de demônios. Eu tenho certeza que vocês estão aprendendo muito aqui, estão crescendo muito aqui para a honra e a glória do Senhor. Tudo o que está acontecendo aqui nessa live, querido, é tudo para a honra e a glória de Deus. Amém? Ele é digno. Se eu estou aqui hoje, é porque Deus me trouxe até aqui para ensinar vocês com sabedoria e com conexão com o Espírito Santo. Você não poderia entender isso aqui se não fosse o Espírito Santo te revelando isso. Por que nós estamos aqui agora com quase 500 pessoas online? Por quê? Por que nós estamos aqui agora com 400 e poucas pessoas online? Porque vocês estão com um desejo, essa fome e essa sede dentro de vocês para ouvir a verdade, para ouvir aquilo que vem da palavra de Deus. Amém? Louve a Deus, querido, porque você ainda tem o Espírito Santo, tá? Se você não tivesse o Espírito Santo com você, você não conseguiria ficar nessa live 5 minutos. Porque os demônios iriam te tirar dessa live. Amém? Mas se você está aqui, é porque o Espírito Santo continua insistindo em você. E Deus continua insistindo em você. Deus ainda insiste em você. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos continuar aqui com esse ensino, então. Você aprendeu que os demônios são extremamente inteligentes. Eles são inteligentíssimos, queridos. Eu já vi demônios conversar, demônios que se manifestou na minha frente, e eu comecei a ter um diálogo com ele. E naquele momento, aquele demônio falava com um sotaque meio francês, meio... É um sotaque diferente. São demônios que falam outros idiomas, tá? Então, você vai perceber que ao longo da tua trajetória, se você de fato carrega a presença de Deus, carrega o poder de Deus, você vai se dar várias vezes com vários demônios ao longo da tua vida. Você vai ter a autoridade de Deus para expulsá-los. E você vai poder ser um libertador de pessoas. Mas para isso, querido, você tem que ter uma autoridade, você tem que ter a presença de Deus dentro de você. Você tem que carregar esse fogo do Espírito Santo dentro do teu espírito. Dentro do teu espírito. Porque o Espírito Santo ele se conecta ao teu espírito, tá? Ele mora na tua carne, sim, ele mora no templo, essa casca, ele mora aqui dentro. Mas ele conecta ao nosso espírito, ele não se conecta à nossa alma, ele se conecta ao nosso espírito. É por isso que a Bíblia diz assim que o Espírito Santo vivifica o nosso espírito.
Ele não vivifica a sua carne porque sua carne nunca se converte. A tua carne é escrava do pecado, querido. Nós temos que matar a nossa carne. A Bíblia diz lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 17 em diante, que há uma luta constante entre o Espírito Santo e a carne. Por quê? Porque o Espírito Santo não se conecta à tua carne. Ele só mora aí dentro. Mas ela nunca se converte. Tudo bem? A tua carne nunca se converte. O que o Espírito Santo se conecta é o teu espírito. E o teu espírito forte, você consegue dominar a tua carne. Lembra o que Jesus ele disse? A carne é fraca, mas o espírito está sempre pronto. A carne é fraca para o quê, profeta? A carne é fraca para o pecado. Então, se teu espírito não estiver conectado com o Espírito Santo de Deus, você nunca vai conseguir dizer não para o pecado. Vou repetir de novo. Se o teu espírito não estiver conectado ao Espírito Santo de Deus, nunca você vai conseguir vencer o pecado. Nunca. Por quê? Porque a tua carne, ela vai estar fraca para o pecado. É por isso que eu falo para vocês sobre o jejum. Jejuar, buscar jejuar. Jejuar pelo menos uma vez na semana. Querido, às vezes eu jejuo 5 dias na semana, 12 horas, 24 horas, eu não tô nem aí. Quanto mais eu mato a minha carne, melhor. Quanto mais eu mato a minha carne, mais o meu espírito se conecta a Deus. Eu já falei isso para vocês, né? Uma pessoa que não jejua, ela não consegue matar a carne, infelizmente. Se você não jejua, você não vai conseguir matar a tua carne. Anote o que eu tô te falando. Não é o tema da live aqui, mas fica aqui esse ensino para vocês aí também. Tá bom? Preste bem atenção aqui. Escute o que eu vou falar agora para você. Os demônios, eles estão astutos e malignos. Profeta, o que significa ele é astuto? Querido, uma pessoa astuta é uma pessoa... Eu vou colocar aqui, tá? Vou usar esse exemplo. É uma pessoa como uma cobra. Ela é astuta. Ela é uma pessoa que ela tem... Digamos, eu vou colocar essas palavrinhas, tá? Para você conseguir entender. Ela tem várias formas de manipular e de iludir você. Ele é astuto. Ele é astuto como a serpente. Não é à toa que o diabo entrou numa serpente no Jardim do Éden. Por que ele usou justamente esse animal? Né? É um animal astuto. É um animal que ele tem ali... ele aparenta, quando você chega perto dele, parece um animal bonito, mas quando você chega perto, ele te dá aquela bocada, né? Te dá aquela mordida, aquela picada, e você morre com aquele veneno no seu corpo. O diabo é assim, querido. A Bíblia diz que o diabo, ele é como um leão. Preste bem atenção nesse termo, tá? Para você não confundir. Ah, a Bíblia diz que o diabo é um leão. Não. Ele é como um leão. A Bíblia diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele é como, ele se parece, ele parece com um leão, tá? Ele não é um leão. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Vamos ler o que a Bíblia diz? Eu estou com a minha Bíblia aqui, se você tiver com a sua Bíblia aí, e você quiser abrir esse texto, vamos ver o que a Bíblia diz rapidinho? Glória a Deus, aleluia. Eu falei 1,5, né? Eu acredito que é 5,8. Deixa eu ver aqui. É 5,8, tá bom? É capítulo 5, versículo 8. Eu confundi aqui 1,5, tá? É 5,8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Olha o que a palavra de Deus diz. Preste bem atenção aí. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Aprenda isso aqui, amado. Isso aqui é importante para o teu crescimento. Eu estou lendo a palavra de Deus, a Bíblia. Eu não estou falando do que eu penso, do que eu acredito. Eu estou falando de Bíblia com vocês. Tudo bem? Olha lá. Sejam sóbrios e vigilantes. Por que você tem que ser sóbrio e vigilante? Porque o diabo é astuto. Você tem que saber onde você está pisando. Você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que saber o que está dando liberdade para os demônios trabalharem na sua vida. Porque se você não for sóbrio, estar consciente e ser vigilante, você não vai conseguir discernir quando o diabo está atacando a sua vida. Tudo bem, queridos? Tudo bem até aqui? Preste bem atenção. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, olha lá. Quem que é o nosso inimigo? Escreve aqui para mim, quem que é o nosso inimigo? Escreve aqui para mim, por favor. O diabo. Lembra que eu falei para vocês que nós temos um arqui-inimigo?
Quando você vê aí um filme de super-herói, né? Você vê que todo super-herói tem um arqui-inimigo, né? O Superman tem o Lex Luthor lá, né? Quando você vê, por exemplo, o Homem-Aranha, ele tem alguns arqui-inimigos, né? Talvez é que eu esqueci dos nomes, né? Mas tem o Duende Verde, né? Tem o Venom, tem outros. Eu gostava muito, eu passei minha infância assistindo filmes de super-herói, por isso que eu gosto muito, mas felizmente hoje tá difícil assistir um filme de super-herói que só tem baboseira, só tem besteira. É só beijo gay, é um monte de baboseira. Então eu parei de assistir, mas eu passei minha infância assistindo desenhos. Então todo super-herói, ele vai ter um arqui-inimigo. E nós, queridos, nós temos um arqui-inimigo. Qual é o nosso arqui-inimigo? Satanás e os seus demônios. Você não pode ver o diabo, querido, como uma pessoa inofensiva, como um espírito inofensivo. O diabo, ele é manipulador, astuto, e a Bíblia diz que o objetivo do diabo, do ladrão, é matar, roubar e destruir. O diabo só vem para fazer isso, amado. Ele não faz mais nada. Ele vive para isso. Ele respira para isso. Então tome cuidado com as astutas ciladas do diabo. Ele é paciente, mas na hora dele dar o bote, tirar a sua vida, ele vai fazer isso. A primeira oportunidade que ele tiver, ele vai fazer isso. Não ande, tome cuidado com isso. Não ande brincando com o diabo. Não brinque com Satanás. Não brinque com o pecado. Não faça isso, querido. Não faça isso. Deixa eu contar uma historinha para vocês, uma analogia aqui para vocês, uma parábolazinha que eu escutei há muito tempo atrás. Preste bem atenção. O escorpião, ele estava para atravessar o rio, só que ele não consegue nadar, o escorpião. E ele pediu ajuda do sapo. E ele falou assim, sapo, deixa eu subir nas suas costas, me ajuda a passar para o outro lado, que eu não vou te picar, eu não vou ferroar você. E o sapo, ele disse, não, você vai me ferroar. Você tem um ferrão aí, quando eu colocar você nas minhas costas, você vai dar um ferrão aí, eu vou morrer. Eu não vou, eu quero te ajudar, mas você é muito ruim, você é mau. E o escorpião falou assim para ele, sapo, eu dou a minha palavra. Eu não vou te ferroar. Eu não vou picar você, eu não vou ferroar você. Eu vou só ficar quietinho e você me leva para o outro lado. Mais uma vez o sapo falou, não, porque você vai me ferroar e eu não confio em você. E o escorpião falou assim, eu prometo, eu dou a minha palavra, eu vou colocar a minha garra para cima e vou deixar ela travada. O sapo falou, tudo bem, eu vou confiar em você só dessa vez. O sapo colocou o escorpião, ele subiu nas costas do sapo, e o sapo começou a atravessar o rio. Do outro lado, quase chegando do outro lado do rio, o sapo sentiu uma picada nas costas dele. E quando ele olhou, o escorpião deu uma ferroada nele. E ele jogou o escorpião para fora, já tinha quase atravessado o rio, o escorpião passou para o outro lado, e ele falou assim, por que você fez isso? Você não falou que você não ia me ferroar? Você não falou que você ia guardar a sua palavra? E o escorpião disse para ele, desculpa, é a minha natureza. Foi mais forte do que eu. O que eu quero que você entenda, querido, com essa analogia, com essa pequena historinha? Não confie no diabo. Não confie nas mentiras, nas astúcias, nas manipulações, porque o diabo, ele é maldito. Ele mente desde o princípio. E ele só é pai de uma coisa, da mentira. E é por isso que a Bíblia está nos dizendo aqui, ó. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor. Olha lá, em derredor. Por que ele anda em derredor? Porque quem anda ao redor é os anjos de Deus. Aprenda isso. Deixa eu te ensinar isso aqui. Talvez tem pessoas aqui que não entendem isso. Eu vou pegar essa minha água aqui como exemplo. Aqui está você. Aprenda aí. Os anjos de Deus estão ao nosso redor. Eu gosto muito de explicar essas coisas na lousa, mas minha lousa está cheia de anotação aqui, eu não vou conseguir apagar. Mas vamos lá. Preste bem atenção. Por que os demônios não podem tocar em vocês? Não pode mexer com vocês? Porque vocês têm ao seu redor uma guarda celestial. Os anjos de Deus estão guardando a vida de vocês.
Sabe aquela historinha de anjo da guarda? De fato existe anjo da guarda. É claro que não como a mitologia e essas coisas, mas Deus coloca anjos para nos guardar. A Bíblia diz que os anjos do Senhor estão acampados ao redor daqueles que temem a Deus. Então nós que amamos a Deus e tememos a Deus e andamos com Deus, os anjos do Senhor estão ao nosso redor. Anota essa palavra. Ao nosso redor. Por que os anjos estão ao nosso redor? Porque os anjos estão aqui guardando como uma guarda ao nosso redor. Porém, os demônios estão ao derredor. Estão ao derredor. Os anjos ao redor. E os demônios ao derredor. Eles estão fazendo um círculo em volta dos anjos. Por que eles não podem tocar em você? Porque eles estão ao derredor. E quem está ao teu redor? Os anjos do Senhor. Os anjos de Deus. Eles estão guardando vocês. Guardam aqueles que estão para herdar a salvação. É por isso, querido, que muitas vezes... Deixa eu te contar um caso aqui para você, só um caso. Uma vez eu fui... na verdade, eu não sabia que essa pessoa estava possessa. Eu senti do Espírito Santo de ir lá na casa desse casal. Eles moravam perto aqui de casa. E eu fui lá e comecei a aconselhar. E o Espírito Santo falou assim, coloque a mão na cabeça dela. E eu coloquei a mão na cabeça dessa moça. E ela manifestou endemoniada. Na verdade, eu nem encostei. Eu só cheguei perto, ela já manifestou endemoniada. E naquele momento, ela disse assim para mim, preste bem atenção. Eu tentei parar você quando você saiu da tua casa com o teu carro. Preste bem atenção. Eu tentei atrapalhar você de você não vir para cá. Só que eu não consegui porque você está protegido. Você está blindado. Eu não posso tocar em você em nada que é seu. Você é maldito. Eu te odeio. Geralmente eles me chamam de desgraçado. Esse é o apelido que eles me dão. Mas eu não sou desgraçado. Quem é desgraçado é eles. O que é desgraçado? É alguém que não tem graça. Perdeu a graça. Perdeu a graça de Deus. Não sou eu que perdi a graça de Deus. São eles. Amém? Eles são desgraçados. Não têm a graça. Não manifestam a graça de Deus. Eu tenho a graça. Eu sou salvo pela fé em Cristo Jesus, pela graça de Deus. A manifestação da graça de Deus na minha vida. Amém? Por que eu estou contando isso para vocês? Porque, de fato, eles não podem tocar em nós se nós estamos blindados com os anjos do Senhor. Aprenda isso, amado. Os anjos de Deus. A Bíblia diz assim, ó. Os anjos do Senhor estão guardando os servos do Senhor. Daqueles que temem a Deus. Daqueles que estão andando com Deus. E os anjos do Senhor, eles guardam vocês. Gente, eu vou falar para vocês. Eu já tive algumas visões de anjos. E eu vou te falar uma coisa. Tem anjos de 2, 3 metros de altura. Eles são gigantescos. É por isso que o diabo não ousa em chegar perto de você. Por quê? Eles não são somente poderosos, mas eles também são extremamente protetores. Tá? Eles são protetores demais, eles ficam junto com você. Se você está indo para casa da tua mãe, eles estão indo junto com você. Se você está indo para o teu trabalho, eles estão indo junto com você. Estão voando ao seu redor. É literalmente uma guarda. É como uma guarda imperial. Eles guardam você. Tá? Eu tenho na minha vida, querido, 7 anjos que andam comigo. 7 anjos. Eu tenho 7 anjos que andam comigo para onde quer que eu vá. Quanto mais autoridade você tem no mundo espiritual, quanto mais autoridade, quanto mais status, né? No sentido de não de status de nome. Eu estou falando de poder. Quanto mais responsabilidade, quanto mais trabalho você faz para Deus, mais anjos ele envia para te guardar. Porque você está se tornando uma ameaça para o inferno. E os demônios eles vão começar a atacar você mais forte. Então, Deus ele coloca mais anjos para te guardar. Lembra quando Jesus ele disse assim, ó? Vamos pegar a Bíblia aqui agora para somar esse ensino para a tua vida. A Bíblia diz que quando Jesus ele foi ser preso e Pedro ele tira a espada e corta a orelha daquele soldado chamado Malco. Preste bem atenção, amado, que você vai aprender aqui. Isso aqui é importante, tá? Esse ensino que você está aprendendo aqui, você não vai ouvir em quase lugar nenhum. Poucos pastores ensinam sobre isso. Poucos líderes estão ensinando sobre isso. Na verdade, querido, ninguém fala mais a verdade, tá? É poucas pessoas.
na terra que estão pregando o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus. São pouquíssimos. São pouquíssimos, tá? Eu vou deixar bem claro isso aqui para você. Então dê valor ao que você está aqui ouvindo. Preste bem atenção. Eu já te respondo, Isafária. Já respondo sua pergunta, tá? Deixa eu só concluir aqui essa parte e eu já respondo a sua pergunta. Preste bem atenção aqui, gente. Escute isso aqui. Eu vou explicar para vocês, gente, como que eu tenho 7 anjos andando comigo. Fica tranquilo. Eu vou explicar para vocês. Eu sei que vocês estão curiosos aí, tá? Calma lá. Segura as pontas aí, eu já explico. Deixa eu só concluir isso aqui. A Bíblia diz que quando Jesus ele foi ser preso por aqueles soldados, Pedro, ele tira a espada e ele corta a orelha do soldado. E Jesus, ele pega a orelha e coloca no lugar daquele soldado e diz para Pedro, Pedro, não foi isso que eu te ensinei. Se você vai usar a espada, você vai ser ferido pela espada. Não use espada. Ninguém está me prendendo aqui, ninguém está aqui me prendendo porque eles são bons. Eu estou me deixando ser preso. Jesus falou, ninguém tira a minha vida, eu a dou gratuitamente. Então, os soldados não mataram Jesus. Jesus deu a vida dele para nós, tá? Ninguém teve o poder, querido, de tirar a vida de Jesus, tá? Jesus, ele deu a vida dele. Ele cumpriu a missão do Pai dele. Nunca olhe Jesus como perdedor, tá? Jesus, ele se deu. Ele se doou por nós, tá? Ele se entregou por nós. Ninguém matou Jesus porque alguém era bom, porque o diabo era bom, não. Ele se entregou para morrer pela nossa vida, tá? Depois a gente fala um pouco sobre isso. E o que eu quero falar aqui com você? Tem uma frase que Jesus ele fala ali muito forte. E ele diz assim, ó: Pedro, você não acha que se eu orasse agora e falasse com o meu pai, ele mandaria milhares de anjos para me guardar agora? Quem lembra dessa passagem? Ele diz, Pedro, você acha que eu preciso, em outras palavras, você acha que eu preciso da sua proteção? Você acha que eu preciso de você para me proteger? Se eu falasse com meu pai agora, ele enviaria anjos, milhares de anjos, para me guardar. Eu não preciso que você me guarde, Pedro. Eu estou cumprindo aquilo que meu pai me disse para fazer. Eu estou cumprindo a minha missão. Anjos poderiam me guardar agora, mas não é o momento de eu ser guardado, é o momento de eu entregar a minha vida e morrer. Amém? Por que Jesus ele disse isso? Jesus sabia que tinha muitos anjos que guardavam a vida dele. Amém? Tudo bem? O próprio diabo sabia disso, né? A Bíblia diz que quando Jesus estava sendo tentado no deserto, preste bem atenção, quando Jesus estava sendo tentado 40 dias no deserto, o diabo disse para ele, se jogue daqui para baixo. O diabo levou Jesus em cima do templo, né? Do templo ali, e disse, se jogue daqui para baixo, porque a Bíblia diz, está escrito, que ele dará ordem aos teus anjos para te guardar, para que você não tropece em nenhuma pedra. Olha lá, o diabo sabe que nós temos anjos que nos guardam. Jesus sabe que ele tem anjos que guardam ele. Talvez só você que está aqui nessa live que não sabe disso, amado. Amém? Então, os anjos do Senhor estão nos guardando ao nosso redor. E os demônios estão ao derredor. Os anjos ao nosso redor e os demônios ao nosso derredor. Tudo bem? Eu vou só concluir a leitura e vou explicar para vocês sobre os anjos, que vocês estão curiosos aí, que eu sei. Olha lá. O inimigo de vocês, o diabo, ele anda em derredor. Ou seja, ele está em volta dos anjos. Não em volta de você. Dos anjos. Como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando sofrimentos iguais aos de vocês. Tá vendo? Agora, vamos entender aqui sobre o que eu falei sobre 7 anjos. Amados, eu tive algumas visões espirituais e eu vi esses 7 anjos me guardando. Várias visões espirituais. Profeta, você afirma que tem 7 anjos te guardando só por conta das visões que você teve espiritual? Não. Deixa eu te contar outro caso. A minha esposa perguntava isso pra mim, não sei se ela tá aqui na live, pastora Natália, e ela falava pra mim, amor, como que você sabe que tem 7 anjos te guardando? E eu falava pra ela, amor, eu vi em visão espiritual 7 anjos andando comigo. Várias visões eu tive. Anjos muito diferentes, querido. Se eu for falar aqui pra você, você vai ver que é a coisa mais linda. Eles são lindos. Eles são perfeitos, literalmente.
em beleza, poder e glória. E a minha esposa ficou com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Nossa, que engraçado isso, né? É difícil de acreditar. E aí aconteceu um fato. Eu fui chamado para expulsar o demônio de uma moça, uma outra mulher. E quando eu cheguei no espaço, a minha esposa estava alguns irmãos aqui da igreja, e eu perguntei para aquele espírito maligno, eu falei assim, quantos anjos estão aqui comigo? Quantos anjos andam comigo? E aquele espírito maligno falou, 7 anjos está com você. É claro que bravo e furioso. Então, amado, não é só porque eu tive visões do Espírito Santo me mostrando esses anjos andando comigo, mas é porque o diabo também reconheceu esses anjos, ele viu esses 7 anjos andando comigo. E aí eu lembro que depois nós saímos da libertação e minha esposa, ela falou, amor, verdade, você tinha falado isso, e de fato anda 7 anjos com você. Novamente, eu vou falar aqui para vocês, à medida que nós vamos tendo mais responsabilidades, mais autoridade e trabalhamos mais para Deus, Deus envia mais anjos para nos guardar. Quanto maior a nossa responsabilidade, mais Deus envia anjos para guardar vocês. Tudo bem, amados? Pelo menos um anjo guarda vocês. Pelo menos um. Estão guardando vocês de dia e de noite. Amém? Pelo menos um anjo do Senhor está guardando vocês de dia e de noite. Sabe por que os anjos estão guardando vocês? Eu posso afirmar isso para vocês? Porque se vocês não tivessem sendo guardados pelos anjos do Senhor, o diabo já tinha tirado a sua vida há muito tempo. O diabo já tinha criado um acidente, um ataque cardíaco, ele já tinha tirado sua vida há muito tempo. Amém? Glória a Deus. Se você está entendendo essa live, escreve aqui para mim, profeta, estou entendendo. Escreve aqui, estou entendendo. Só para me seguir no conteúdo aqui, amados. Eu sei que você já trouxe muito conteúdo aqui, muito ensino hoje, né? Mas eu quero concluir aqui com outro ponto importante também. Mais 2 pontos eu quero concluir essa live. Posso seguir aqui? Todo mundo está entendendo? Glória a Deus. Maravilha. Vou seguir aqui com o conteúdo então. Para quem está entrando na live agora, queridos, estamos aqui no TikTok com 300 e poucas pessoas online e no Kawai também com 100 pessoas online. Para quem está chegando agora, está aprendendo aqui agora, nós estamos falando aqui sobre um estudo da teologia chamado demonologia. É um curso que eu estou dando para as pessoas aqui até sábado. Os meus seguidores que já me acompanham aqui, eu já trouxe vários cursos aqui, queridos, mini cursos para vocês, tá? Vários cursos eu trouxe aqui para vocês de diversos temas. Sobre o Espírito Santo, sobre pneumatologia. Eu trouxe estudos sobre anjos, para quem lembra no passado, falei sobre anjos. Falei sobre o Espírito Santo, falei como nós ouvirmos a voz de Deus. Falei sobre visões, falei sobre sonhos. Eu também tenho uma graça dada por Deus de interpretação de sonhos. Eu falei sobre muitas coisas para vocês aqui, tá? Então nós estamos hoje, propriamente aqui no ensino, sobre o estudo de demônios, como que eles trabalham. Então nós vamos com esse curso aqui até sábado, tá bom? Todos os dias eu estou aqui com vocês às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite. Geralmente eu fico 1 hora aqui com vocês a 1h30 ensinando vocês. Então, se vocês querem aprender, continuem aprendendo aqui, estejam nas lives, até sábado de manhã esse curso vai ser ministrado, tá bom? Então, vocês vão aprender muito aqui com esse mini curso. É um mini curso, por que, profeta, que é um mini curso? Porque não tem como eu falar todo o conhecimento aqui para vocês, não tem como eu trazer todo o curso para vocês, tá bom? Mas vamos seguir aqui, eu vou trazer para vocês aqui o que é mais importante para que vocês possam aprender, tá bom? Esse mini curso vai ensinar muito vocês em nome de Jesus, tá bom? Vamos seguir aqui então. Outro ponto que é muito importante. O objetivo do diabo, querido, é destruir os objetivos de Deus sobre a sua vida. Vou repetir. O objetivo do diabo é destruir os objetivos, os planos de Deus sobre a sua vida. Tudo que Deus tem para a sua vida, as missões, o seu chamado, os seus dons, tudo que Deus quer trazer sobre você para você poder fazer aquilo que Deus te trouxe para fazer. Você não está aqui nessa terra, querido, preste bem atenção. Você não está aqui nessa terra para viver comendo, bebendo, tendo filhos e morrer. Você está aqui nessa terra porque Deus te deu uma missão, um objetivo. Deus te deu um objetivo muito importante, uma missão. Deus colocou sobre você, sobre cada homem dessa live e cada mulher dessa live, cada adolescente, cada pessoa aí que está numa idade mais avançada, não importa. Não importa.
Todos nós temos uma missão. Deus me chamou como profeta. Eu não sei qual é o teu chamado. Se você tem um chamado pastoral, se Deus te chamou como um diácono, se Deus te chamou como um levita, se Deus te chamou como um presbítero, se Deus te chamou como um pastor, como um apóstolo, eu não sei. Eu não sei qual que é o teu chamado. Eu não sei o que Deus trouxe sobre a sua vida. Mas existe um chamado. Existe uma missão. Existe um objetivo, um aglomerado de missões que Deus tem para a tua vida. O problema é que muitos cristãos, muitos servos de Deus, passam a vida achando que eles não são nada. Que eles não são nada. Não tem missão, não tem objetivo, não tem meta. Tudo mentira, querido. Isso é mentira do diabo. Tudo mentira. Deus tem uma missão para cada um de vocês que estão aqui nessa live. Um objetivo e um chamado lindo que Deus tem para a vida de vocês. Só que vocês têm que buscar isso. Buscar isso em Deus. Eu já falei sobre isso para vocês no passado. Cada um tem um chamado. E você tem que buscar o teu chamado. Você tem que buscar aquilo que Deus tem para a tua vida. Eu não sei o que é. Mas à medida que você vai buscando isso em Deus, Deus ele vai te revelando o que Ele quer da sua vida. Deixa eu contar uma historinha aqui para vocês, rapidinho. Eu não sei se eu já contei essa outra historinha aqui. Profeta, por que você conta historinhas? Porque Jesus contava historinhas, eu aprendi isso com ele. Contar parábolas para que você possa entender o Evangelho e a mensagem do Reino de Deus. Vamos lá. Um homem passou a vida inteira, inclusive essa historinha eu aprendi com o meu antigo pastor. Ele me contou essa história, eu nunca mais esqueci, porque foi muito marcante para a minha vida. Eu aprendi isso com ele. Preste bem atenção nessa história. Um homem, ele era confeiteiro. E ele passou a vida inteira, construindo um bolo para Deus. Só que ele não queria fazer qualquer bolo. Ele queria fazer o bolo mais perfeito, mais detalhes que parecia sendo esculpido numa parede com gesso. Ele fez o melhor bolo. Um bolo, a coisa mais linda. Quem olhava para o bolo falava, isso não é um bolo. Isso é de madeira. Isso é lindo. Isso é maravilhoso. O cheiro, o aroma, ele usou as melhores especiarias, os melhores condimentos, os melhores ingredientes. Preste bem atenção nisso aqui. E esse bolo era um bolo de prestígio. Chocolate com coco ali, né? Prestígio. E ele passou a vida construindo esse bolo. A melhor massa, tudo do bom e do melhor. Quando ele morreu, ele pegou esse bolo e ele trouxe esse bolo e apresentou esse bolo a Deus. Ele trouxe esse bolo ao Senhor e disse, Senhor, eu passei a minha vida construindo esse bolo para você. Eu passei a minha vida construindo isso para você. Eu te amo, Senhor. E eu fiz com o máximo cuidado e zelo que eu pude. E naquele momento, Deus ele olha para o bolo e ele fala, filho amado, muito obrigado por esse bolo. E Deus ele pega esse bolo e ele entrega aos anjos. E ele dá esse bolo para os anjos. E aquele homem, ele pergunta para Deus, Deus, por que você não vai comer o bolo? Por que você não vai comer desse bolo? E Deus ele responde para ele, filho, eu não gosto de bolo de prestígio. Eu gosto de bolo de chocolate branco. Se você tivesse buscado a minha vontade, se você tivesse me perguntado, eu teria falado para você o sabor que eu gosto do bolo. O que eu quero que você entenda com essa pequena parábola, essa pequena história, com uma mensagem muito profunda. Tem pessoas que estão na Terra fazendo muita coisa, só que não é o que Deus quer dela. Tem pessoas que estão fazendo muitas coisas hoje na Terra, só que não foi o que Deus pediu para você. Não foi o que Deus pediu para você fazer. Tem pessoas que têm inveja do chamado de outras pessoas, têm inveja do ministério de outras pessoas. Querido, faça o que Deus te chamou para fazer. Descubra o que Deus te chamou para fazer. Deus te chamou com uma missão, com um objetivo. E não é porque uma pessoa prega para 50 mil pessoas, para 100 mil pessoas, e você prega para 10 pessoas que você é menor do que aquele que prega para 50 mil. Tem pessoas que pregam para 50 mil pessoas e vão para o inferno.
E tem pessoas que pregam para uma pessoa e vão para o céu. E vão ter um tesouro no reino do céu grande. Não é o que você faz, mas é o que Deus quer que você faça. Por que eu estou falando isso para você? Porque o diabo, querido, ele vai atrapalhar os projetos de Deus na sua vida. Nesse curso que eu estou dando aqui para vocês, esse mini curso de estudo do nosso adversário de demônios, você tem que entender que o diabo, ele vai atrapalhar também todos os projetos de Deus na sua vida. Ele vai tentar atrapalhar o teu chamado, aquilo que Deus tem para sua vida. Ele vai tirar você do foco, ele vai afastar você de Deus, ele vai afastar você dos caminhos do Senhor, ele vai tirar você da igreja de Jesus, ele vai tirar você do corpo de Cristo, ele vai fazer de tudo para afastar você de Deus. Como Billy Graham dizia, né? Billy Graham dizia isso. Quando uma pessoa quer se afastar de Deus, o diabo sempre vai ter um barco preparado na beira da praia. Quando uma pessoa quer sair da praia, da presença de Deus, o diabo sempre vai ter um barco ali para te levar para longe. Sempre vai ter uma pessoa ali, um diabo, um demônio, na beira do barco, falando assim, você quer ir? Quer sair? Quer sair da presença de Deus? Então entra no barco, vamos embora. O diabo, amado, sempre vai ter o objetivo de tirar você dos propósitos de Deus. O diabo, essa é a missão dele nessa terra. Matar, roubar e destruir. E se for preciso ele roubar você de Deus, roubar você dos projetos de Deus, roubar você daquilo que Deus tem para sua vida, ele vai fazer isso. Porque essa é a missão dele, esse é o objetivo dele. Tirar você do projeto de Deus para sua vida. Ou seja, Deus te trouxe ao mundo, dentre milhões de espermatozoides. Você foi o espermatozoide escolhido. O ser humano escolhido para entrar naquele óvulo. E você entrou naquele óvulo porque Deus abriu a comporta do óvulo. Não foi porque você é bom. Poderia ter aberto em tantos lugares ali do óvulo. Mas Deus abriu a portinha do óvulo e você entrou e ele fechou. Porque ele te escolheu com uma missão. Ele te escolheu com um objetivo. Ele te escolheu com um propósito. E ele tem um propósito para sua vida, amado. O diabo, deixa eu te falar uma coisa. Algumas vezes, eu me emociono um pouquinho de falar sobre isso, porque algumas vezes o diabo tentou me manipular e me iludir. E algumas vezes ele conseguiu. Ele conseguiu me colocar contra Deus. Ele conseguiu na minha adolescência. Mais ou menos 15, 16 anos de idade eu tinha. E eu virei ateu. Na verdade, eu nunca fui ateu. Mas o diabo me contaminou com essa doutrina. Me contaminou com isso. E eu comecei a ter uma outra perspectiva, mesmo vendo a beleza do céu, a beleza do cosmos, a organização. Eu sempre fui uma pessoa que estudei muito, né? Não só a Bíblia, mas tantas coisas, né? Muitas coisas. Estudo sobre tudo, querido. Estudo sobre tudo. Saúde, eu gosto de estudar, tá? E naquele momento, o diabo me manipulou, ele me contaminou. Ele me contaminou com as mentiras. E eu caí nessa malignidade do diabo de se tornar um ateu. Então eu não cria mais em Deus. Eu tinha 15 anos, gente. Eu estou com 32 hoje, tá? Eu tinha de 15 para 17 anos. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Naquela fase, se não fosse a misericórdia de Deus, eu não estaria aqui. Por que eu falo para você que eu me emociono quando eu falo isso? Porque Deus me escolheu. Eu não estou aqui, amado, hoje nessa live, ou pastoreando uma igreja hoje. Eu sou pastor aqui em São Paulo de uma igreja, chamada Êxodo Church. Eu sou o fundador e o presidente da igreja. Eu não pedi isso. Eu não pedi nada disso para Deus. Nada disso. Eu nunca pensei em ser pastor, e muito menos Deus ter me levantado como profeta. Eu não pedi para ser profeta. Mas Deus me escolheu como profeta. Eu não pedi para pastorear uma igreja. Mas Deus me pediu para pastorear uma igreja. Ele colocou isso na minha mão. Ele me deu essa missão e esse objetivo. E hoje, eu abri mão, querido, de tantas coisas, você não tem noção. Quantas coisas na minha vida eu abri mão. Eu abri mão de muitas coisas. Pelo reino de Deus. Porque se não fosse Deus na minha vida, se não fosse o Espírito Santo, eu estaria hoje debaixo de um engano. Eu nem sei se eu estaria vivo hoje.
Para quem não sabe, querido, eu sou da área da TI. Eu sou formado em banco de dados. Eu também sou formado em inteligência artificial e ciência de dados. E também sou formado em engenharia de dados. Essa é a minha área de atuação. Eu tenho a graduação e 2 pós-graduações na área da TI. Eu tinha um salário invejável. Eu trabalhava para uma empresa muito grande aqui, brasileira, né, mas uma empresa gigantesca, chamada Unimed Nacional. Eu trabalhei para essa empresa 2 anos, ganhando um salário muito bom, uma pessoa muito importante dentro da empresa, com um trilho tão grande, uma trajetória tão grande. Minha gestora queria me colocar como líder, como gestor. Eu abandonei tudo isso, querido, uma carreira invejável, dentro de uma empresa. Eu abandonei a minha carreira na área da TI, na área da tecnologia, que eu sempre também tive um fetiche pela TI, pela tecnologia. Eu abandonei tudo isso, querido, para servir a Deus. Eu abandonei os meus projetos, os meus planos, os meus sonhos. Eu lembro que eu cantava aquela música, ela diz assim, ó: abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Eu tô um pouco rouco. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão da minha vida por ti. Estou apaixonado. Amada, essa música nunca foi tão viva na minha vida. Eu abri mão, querido, de tudo para servir a Deus. Aí você pergunta para mim assim, diz assim: profeta, mas por que você fez isso? Por que você abriu mão de tudo para servir a Deus? A minha resposta para você, querido, é o seguinte. Eu posso responder para você com outra historinha? Hoje o Espírito Santo está aqui me levando a contar várias parábolas, né? Não sei porquê, mas ele sabe de todas as coisas. Eu vou contar para você essa última parábola. Eu vou concluir a live aqui e a gente conclui esse ensino e esse mini curso na live da noite, tá bom? Às 7 horas da noite, tá bom? Vocês sabem que eu estou com vocês aqui todos os dias às 9 da manhã e às 7 horas da noite, tá? Eu vou contar essa pequena parábola para você resumida, tá bom? Eu quero que você preste bem atenção nessa história. Escute aí. Escute isso. Que legal, né? O presbítero Kleberson falou que trabalha na Unimed há 17 anos. Que benção, meu irmão. Eu trabalhava aqui na Unimed, aqui aqui próximo da 9 de julho, na sede, né? Eu trabalhava aqui e eu abri mão de tudo isso para o reino de Deus. É claro que isso é chamado, tá, querido? Isso é chamado. Não estou falando para você fazer isso, amém? Sair do teu trabalho, do teu emprego, a menos que você tenha um chamado para isso, tudo bem? E não abra mão ainda do teu trabalho quando você não tiver o teu chamado muito claro na tua vida. Eu só fiz isso porque eu tenho um chamado muito claro na minha vida do que Deus tem para minha vida, tá bom? Então, eu não sirvo a Deus de oba-oba, eu não sirvo a Deus de qualquer jeito. Eu abri mão da minha vida pelo Senhor, tá bom? Então, eu trabalhava lá no time de inteligência de informação. Eu era analista de inteligência de informação na Unimed pleno. Eu já estava caminhando, né, crescendo aí para uma promoção de sênior, mas não era o objetivo que eu queria, porque, enfim, né, não vou falar da minha trajetória profissional aqui não, deixa para lá. Vamos seguir aqui pro ensino aqui, é mais importante, amém? Preste bem atenção, escute aqui. Você pergunta para mim assim, profeta, por que você hoje vive para Deus e você abre mão de tudo para o Senhor? Eu vou te responder com essa história. Uma moça estava no último andar do prédio e ela trabalhava no último andar daquele prédio. E nesse andar, houve um incêndio nos andares de baixo. E esse incêndio, você sabe que o incêndio ele começa a subir, e aquele prédio começou a pegar fogo. As pessoas começaram a subir para os andares de cima, mas não tinham o que fazer. E essa moça estava no último andar, no andar pior, né, talvez. Ou ela pulava, ou ela morria afogada. Preste bem atenção. E naquele momento, o corpo de bombeiro chegou e os bombeiros viram que já não tinha mais
já não tinha mais oportunidade, já não tinha mais o que fazer. A estrutura já estava fragilizada e para subir só tinha uma forma de subir e esse bombeiro teria que arriscar a sua vida. E um desses bombeiros se lembrou do juramento que ele fez. Ele fez um juramento de morrer, mesmo que ele perdesse a vida dele, para salvar outras pessoas. Ele fez um juramento para poder servir naquele emprego, naquele trabalho. Assim como os médicos hoje fazem juramentos em épocas de catástrofe, de servir o país, ele fez um juramento de arriscar a sua vida para alcançar outras vidas. É os ossos do ofício que nós falamos. E naquele momento, os bombeiros não quiseram ir, mas aquele bombeiro subiu e ele falou, eu vou fazer isso. E ele subiu, querido, com aquela máscara de oxigênio, com aquela talvez uma estrutura, né? Tipo um cilindro, né, de oxigênio, e ele subiu com aquilo e ele foi até o último degrau, até o último andar, com muito sufoco, com muito esforço. Ele colocou aquela mulher nos ombros, ele colocou a máscara nela e ele começou, em alguns momentos da descida ele caiu com ela, mas ele pegou ela de novo, ele prendendo a respiração aí, o que nós chamamos de apneia, prendendo a sua respiração, e ele quase para morrer, na beira do edifício, ele conseguiu cair a porta já inconsciente, e os bombeiros pegaram ele, e ele conseguiu salvar aquela moça. É claro que eu estou resumindo muito aqui essa história, tá? Depois a gente conta com mais detalhe quando a gente tiver tempo. E aquela moça acordou já no hospital e ela perguntou para a mãe dela que estava do lado, mãe, como que eu sobrevivi àquele fogo? Eu vi as chamas chegando no meu andar. Como que eu sobrevivi àquilo? E a mãe disse, filha, porque um bombeiro arriscou a vida por você. Se não fosse ele, você estaria agora morta, queimada, carbonizada. E ela ficou tão impactada com aquilo que ela tirou as pulsões do seu braço, ela tirou tudo que estava conectado ao braço dela e ela foi até aquele bombeiro correndo. O hospital, os médicos segurando, ela falou, não, você não pode sair. Ela falou, não, eu preciso falar com esse bombeiro. E ela chegou até aquele bombeiro. No corpo de bombeiros, ela perguntou o nome daquele bombeiro. Ele saiu, já estava trabalhando, ele já tinha se recuperado mais rápido. E ele voltou e se encontrou com aquela moça e ela, de braços abertos, o abraçou. O abraçou e começou a chorar. E ela disse, muito obrigado por arriscar a sua vida por mim. E eu não gosto de falar muito sobre essa história, que é basicamente a minha história, querido. É basicamente a minha história que eu estou contando aqui, né? Eu me emociono muito de falar sobre isso. E aquele bombeiro falou, eu não fiz nada mais. Eu só estava no ofício da minha missão, né? E aquela moça, ela não se contenta em somente agradecer. Os dois eram solteiros. E eles começaram a se conhecer e aquela moça falou, eu não posso escolher outro homem. Eu não posso escolher outro homem para a minha vida, que não seja aquele que arriscou a vida por mim. E ela disse que ela queria, se ele tivesse disponível, ela era uma pessoa bonita, bateu ali, né, os dois, se gostaram e eles se casaram e passaram a vida juntos. Profeta, por que você contou essa história? Porque, querido, deixa eu te falar uma coisa. Jesus, ele é esse bombeiro. Jesus, ele é o nosso bombeiro. Ele arriscou a sua vida. Filipenses capítulo 2 disse, ele se esvaziou de si mesmo. Algo que ele poderia pegar e se apegar. Deus não precisava fazer isso, querido, por mim, por você. Nós éramos pecadores e estávamos mortos em nossos pecados. Não tinha solução para mim, para você. Nosso destino era o inferno. Profeta, mas nós não tínhamos a lei? Querido, ninguém conseguiu obedecer a lei. 613 mandamentos, nem mesmo Moisés. Não haveria salvação se não fosse pelo sangue de Cristo. Jesus é o nosso bombeiro. E a pergunta que eu quero falar para você aqui é, por que você abandonou tudo? Sua carreira, seus negócios, tudo? Eu tinha restaurante, querido. 3 anos donos de um restaurante, comida japonesa. Eu vendi, passei tudo. Sabe por quê, amado? Porque eu não me contento em agradecer a Deus. Eu me casei com Ele.
Eu me casei com Cristo, eu sou a noiva do Cordeiro. Eu sou a igreja. Eu me casei literalmente com Jesus e eu não me vejo longe dele. Eu não me vejo longe de Cristo. Eu não me contento somente em agradecer a Deus pelo que ele fez por mim. Eu me caso com ele. Ele é o meu noivo. Ele é tudo o que eu preciso. E a minha vida longe dele não tem sentido. Por que eu falo que eu me emociono quando eu falo sobre isso? Porque o diabo me enganou, amado. O diabo me enganou a vida, um período da minha vida. Me manipulou. Eu não falei para vocês que o diabo ele é maldito, extremamente inteligente, enganando milhões de pessoas, mentindo. Eu poderia estar nessa mentira hoje. Eu poderia ser um dos que estão hoje pregando na internet, falando contra a palavra, falando contra o reino de Deus, falando contra Deus e já ter perdido a minha salvação e ter me tornado um apóstata. Eu poderia ter sido um apóstata, querido. Eu acho que você já percebeu, a minha personalidade é muito forte. Eu bato de frente com um monte de heresia e seita. Eu falo a verdade pelo meu chamado. Isso seria usado para as trevas. As trevas. Ou seja, hoje eu seria um defensor e estaria levando pessoas ao inferno junto comigo. Para quem não sabe o que é um apóstata, é uma pessoa que não tem mais solução para ela. Ela apostatou da fé, ela abandonou a fé, não tem mais retorno. Um apóstata não volta. Ainda que ele esteja vivo, ele perdeu o Espírito Santo, perdeu a graça de Deus. Não tem como ele voltar mais. Um apóstata nunca mais volta para os braços de Deus. Eu poderia ter sido esse apóstata. Tá entendendo por que hoje eu vivo a minha vida por ele? A minha vida é dele, querido. E novamente aqui que eu tô falando para vocês, novamente. Eu fiz isso por conta do meu chamado. Eu tenho um chamado. Eu não sei qual é o teu chamado, querido. O teu chamado, muitas vezes, o teu chamado, você não vai ter que abrir mão do teu trabalho, da tua vida. Não, não é isso que eu tô falando. Esse é o meu chamado. Eu não sei qual é o teu chamado. Eu não sei o que Deus tem para a tua vida. Eu só vou te falar uma coisa aqui nessa live, e eu quero deixar esse ensino aqui e vou terminar a live aqui. A Bíblia diz que a árvore que não der frutos, ela é cortada e lançada no fogo do inferno. Você, querido, no reino dos céus, no reino espiritual, é como uma árvore. E você precisa dar frutos. Você tem que dar frutos. Nós precisamos dar frutos. O que eu estou fazendo hoje aqui nessa live? Basicamente, você que está aqui agora me assistindo, eu estou dando frutos. Um dia Deus teve misericórdia na minha vida, me alcançou, me mostrou o poder. Querido, eu tive tanta experiência com Deus. Não é só a palavra de Deus que eu creio, como a palavra de Deus, eu sei que é a verdade. Mas você não tem noção do tanto de experiência que eu tive com Deus nesses longos anos na presença dele. De libertação, de cura, de pregação. Não há como hoje eu viver longe dos caminhos do Senhor. Não há como. Ele é o meu bombeiro, é o meu salvador. É aquele que um dia eu vou me casar com ele nos ares. A Bíblia diz que nós somos a noiva. E nós vamos nos encontrar com o nosso noivo nos ares e nos casaremos com ele para toda a eternidade. Amém. Glória a Deus, amados. Que bênção. Que bênção. Obrigado, Espírito Santo, por esse ensino tão poderoso. Obrigado pelo privilégio, Pai, de poder ouvir o que reis e profetas quiseram ouvir e nós estamos ouvindo hoje. Obrigado pelas boas novas. Obrigado, Jesus, por essa live. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado por abrir os olhos dos teus filhos. Pai, eu não tenho o poder de abrir os olhos de ninguém. É só você, Espírito Santo. E eu peço que você, Espírito da Verdade, possa convencer cada pessoa que está nessa live. A tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor, o Espírito Santo, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então, Senhor, eu oro para que o Senhor venha a não convencer, Pai, mas abrir os olhos, para que eles possam ver a verdade,
assim como o Senhor um dia me mostrou a verdade. E se eu estou aqui, Pai, porque o Senhor teve misericórdia e demonstrou a tua graça sobre a minha vida. A tua palavra diz, Pai, que ninguém pode ir ao Pai se Deus não o atrair. Eu oro para que o Senhor venha atrair essas pessoas que estão na live, atraia-os, Pai, para a tua presença, para que eles possam herdar a salvação. Em nome de Jesus. Obrigado por essa live, obrigado por esses ensinos, obrigado por cada palavra, cada frase, cada parábola. Obrigado, Espírito Santo, pelo teu amor e pela tua insistência em nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amado. Glória a Deus. Que você possa sair dessa live abençoado, edificado, não somente com conhecimento, eu não quero vir aqui somente com conhecimento para vocês. Tem muita coisa que eu quero ensinar, tem muita coisa que eu quero passar para vocês. Mas mais do que conhecimento, amado, mais do que conhecimento, tenha comunhão com Deus, tenha intimidade com Deus. Ele é o nosso amigo, o Espírito Santo é o nosso consolador, ele anda conosco. Amém? Ande com Deus, amado, ande com Ele, em nome de Jesus. Tudo bem? Espero que você tenha gostado dessa live, espero que você possa ter aprendido muito aqui nessa live, em nome de Jesus. Hoje foi uma live com muito ensino, né? Com muito ensinamento, mas foi bênção para vocês. Você acredita, querido? Deixa eu te falar uma coisa aqui, só para a gente concluir a live. Você acredita que aqui na igreja que eu pastoreio, eu já ouvi pessoas falando mal da igreja, porque a igreja traz muito ensino. Você acredita nisso? Pessoas falando mal de mim. Ah, o profeta fala muito ensino, a gente não consegue assimilar. Ele traz muito conteúdo, ele traz muito ensino. Você acredita que eu já ouvi isso? Olha o que nós pastores temos que passar, né? Se não tem ensino, reclama. Se tem ensino, reclama. Vai entender. Como que você vai agradar todo mundo? Amém? Se você gosta de aprender, amado, se você gosta de ensino espiritual, se você gosta de aprender a palavra, você está na live certa. Você está aqui no momento certo, na hora certa, você vai aprender muito em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá, rapidinho aqui. Todos os dias eu estou com vocês aqui às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite, nesses dois horários, tá bom? Às 9 da manhã e às 7 horas da noite. Você que está aqui, siga. Eu te recomendo que você aperte o botãozinho aí na tua tela de seguir, para você não perder as lives e não perder os próximos conteúdos em nome de Jesus. Tudo bem, queridos? Siga aí, é um conselho que eu te dou para que você possa aprender cada vez mais em nome de Jesus, tá bom? Todas as minhas lives também estão no YouTube. Vai lá no YouTube, logo logo vai ter muita coisa boa para vocês lá no YouTube, cursos gravados para vocês aprenderem. Você vai poder pegar o link ali daquele curso, mandar para algum amigo seu, alguém que você quer ganhar para Jesus. Você pode ali mandar para ele também aprender muito a palavra de Deus em nome de Jesus. Tá bom? Glória a Deus. Espero que você saia dessa live edificado, transformado e cheio da presença de Deus, com um sentimento de agradecimento. Não a mim, querido. Eu sou somente um servo, amém? Eu sou somente um vaso na mão dele. Agradeça a Deus, porque ele continua insistindo em você. Se você está nessa live, é porque Deus continua insistindo em você. Tá bom, queridos? Glória a Deus. Bênção demais. Maravilha. Então, outra coisa que eu vou falar para vocês rapidinho. Amados, você que está aqui no domingo, nós não temos live aqui na minha plataforma, mas pelo Instagram da igreja. Então, se você que está aqui não conhece o Instagram da igreja, quem puder escrever aqui para mim, amados, se vocês puderem, por favor, escreva aqui Êxodo Church, @Êxodo Church. É a igreja que eu pastoreio aqui em São Paulo, tá bom? Na zona sul de São Paulo, próximo mais ou menos ao Terminal Grajaú, tá bom? Mais ou menos próximo ao Terminal Grajaú, na zona sul aqui de São Paulo. Então, se você quiser ouvir a ministração, a pregação de domingo, todos os domingos eu estou pregando aqui na igreja, trazendo pregações poderosas, com muito conhecimento e muito poder da presença de Deus. Você pode assistir pelo Instagram da igreja, às 19 horas, no mesmo horário aqui das minhas lives. Tá bom, queridos? Tudo bem? Bênção demais? Espero que sim. Então é isso. Lembre-se de uma coisa muito importante. Sem sacrifício, não tem fogo do Espírito Santo de Deus. Amém? Quanto mais sacrifício, mais fogo. Quanto mais renúncia, mais santidade. Quanto mais eu abdico daquilo que eu quero, mais conexão eu tenho com Deus. Tá
bom? Um grande abraço para vocês, um beijo no coração de vocês e até a noite, se assim o nosso Deus nos permitir, em nome de Jesus. Tá bom? Um abraço, querido. Fiquem na bênção. Até mais tarde, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.